o nosso convidado de hoje é uma liderança de destaque no varejo digital da América Latina, com mais de 10 anos de experiência em e-commerce. Ele se consolidou como referência no setor, formado pelo Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Hoje vive no Brasil e lidera a principal plataforma de e-commerce da região, a Nuvem Shop, impulsionando milhares de marcas no ambiente digital. Seja muito bem-vindo, Alejandro Vasquez. Muito bem. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, um prazer estar aqui, na verdade. Obrigado pela presença, cara. Já são 11 anos, você estava contando nos bastidores, vivendo aqui no Brasil. 11 anos, parecem 11 dias pelo sotaque, mas faz tempo. A Nuvem Shop, cara, nasceu quebrando já culturas, né? Porque você veio para o Brasil já com a empresa caminhando, né? Na verdade, a nossa história começa antes, em 2008, com já era no mundo de e-commerce, quando estava apenas começando a decolar os marketplaces, as mídias sociais, né? Com Orkut, Facebook e Twitter. E a gente começou com um projeto que deu muito errado. Em 2008, a gente ainda estava estudando na universidade, mas dessa experiência, a gente identificou que existia uma dor muito grande, que eram dos pequenos empreendedores que queriam ter um e-commerce para vender de maneira direta ao consumidor, né? Que seja descomplicado, intuitivo, com autonomia, acessível economicamente e concorrer com os grandes varejistas. E quando a gente viu isso aí, o que se chama de pivotar o modelo, né? A gente mudou o nosso modelo de negócios. Em 2011, a gente formalmente começa com Tienda Nube, é o nosso nome em espanhol, e já logo em 2012 lançamos aqui no Brasil. E posso fazer uma pergunta? Eu fiquei curioso. Qual que era o primeiro negócio que não deu certo? Qual que era o core business ali, a ideia? Era um marketplace que conectava com as mídias sociais. Então, qual era a ideia? Vamos supor que aqui a gente não se conhece com o Meki, mas nos conhecemos com o Eric. Então, eu quero vender a minha bicicleta, você quer comprar uma. Não nos conhecemos, mas através do Eric e as mídias sociais podemos fazer uma transação mais segura. A ideia era interessante. Depois, Facebook lançou um marketplace, mas a gente não encontrava fit, não conseguíamos criar a oferta, a demanda. Porém, tinha algumas pessoas que usavam algumas funcionalidades e o que a gente viu é que eram pequenos empreendedores que falavam: olha, eu não sei o que você quer fazer com isso eu quero utilizar como vitrine online. E eram pessoas que tiveram experiências difíceis contratando um desenvolvedor, um web designer. Então, aí quando a gente começou a ver isso, falamos: espera aí, o e-commerce é muito pequeno ainda, mas para nós era... Eu sempre falo, eu acho que era um pouco de visão, mas também de ingenuidade. A gente achava que eventualmente todo negócio de varejo iria querer vender, não só online, mas também de maneira direta ao consumidor, né? Então, foi lá que começamos essa ideia. Mas é legal, né? Intuitivo, né? A gente, às vezes, tem esse negócio do feeling, né? Eu acho que é interessante essa coisa do feeling, mas é também interessante a resiliência, que eu acho que é o ponto mais interessante aqui. Alejandro, eu quero te provocar, te perguntando sobre... Você falou que enfrentou algo que não deu certo, teve que enfrentar, teoricamente, aí um fracasso, e desse fracasso você criou esse sucesso. Muitas vezes a gente vê empresários, em especial no Brasil, o nível de mortalidade das empresas ele é altíssimo. E pelo que a gente está vendo, isso te impulsionou. O quanto que ter falhado realmente ajudou a tomar as melhores decisões? Olha, a gente errou muitas vezes. E obviamente, cria também uma... Não sei se a palavra é frustração, uma insegurança. A gente, só para dar contexto, eu comecei a estudar numa universidade que vocês falaram, era uma universidade privada, minha família não tinha para pagar, eu consegui uma bolsa de estudos. Imaginem, eu estava terminando de estudar e eu tinha conseguido um emprego, mas ao mesmo tempo eu queria empreender. E imagina para meus pais ir falar: olha, eu quero empreender. Com quê? E era algo com muito risco. Eles me apoiaram, mas aí já começou essa mochila pesada de e se não der certo? Mas ao mesmo tempo nos perguntávamos: e se der certo? Porque a gente tem infinitos motivos para não começar, né? Se você olha todos os riscos, não começa. Mas o que acontece se você olha e fala: o que acontece se der certo? Vale a pena o risco? Então, a gente, quando mudamos o modelo de negócios, a gente realmente tínhamos muita fome de fazer acontecer. Não tínhamos clareza de que iria dar certo. Por isso eu falo, se a gente sabia tudo que iria dar de errado, todos os perrengues que iríamos passar, não começávamos. Então eu acho que certa ingenuidade ou
ser positivo, talvez otimista, nos ajudou. E aí tivemos, assim, você falou, hoje é uma companhia com valuation de 3 bilhões de dólares, tudo mais, mas realmente a gente teve muitos momentos onde quase falimos, tentaram comprar a companhia, a gente realmente não queria, não achávamos que era o caminho. Tivemos momentos muito difíceis onde tentamos abrir outro mercado, não dava certo, e a gente voltava atrás, tentamos lançar um meio de pagamento próprio lá no início, não deu certo, mas depois relançamos e hoje é um meio de pagamento mais utilizado pelos nossos clientes. Então, realmente, eu sempre falo, uma montanha russa, né? E acho que é um sentimento compartilhado aqui, né? E quando que foi o primeiro acerto que vocês falaram, puta, agora eu senti que foi, sabe? Não sei se foi a captação do primeiro dinheiro ou foi antes da captação do primeiro dinheiro. Como é que foi esse momento? Foi antes. O primeiro acerto foi quando tivemos os primeiros clientes que começaram a pagar pelo nosso serviço, né? Estou falando lá em 2011. Porque, de novo, toda companhia, você pode ter diferentes disparadores para iniciar uma companhia, né? Meu pai foi um empreendedor por necessidade. Ele literalmente comprou uma licença para dirigir um táxi, depois teve que vender e literal ia comprar como se fala, os packs de ovos, né? E vendia na rua. Esse é empreendedor por necessidade, né? Tipo, se virar. Então, independentemente se inicia por necessidade ou porque tem assim uma paixão, uma ambição por algo, todo mundo no final das contas cria uma empresa para resolver um problema de alguém. Então, para mim, o primeiro grande acerto é quando tem pessoas que começam a pagar pelo que você está fazendo. E aí, literalmente, os nossos primeiros clientes foi a mãe de um dos fundadores, somos 5 fundadores, depois alguém que trabalhava no mesmo escritório que nós, era um cowork. Lá em 2011, vendia um produto que a gente falou, olha, tem que vender online. Ele não tinha dinheiro para outra coisa e começou a vender o produto com o próprio e-commerce. E depois a gente, literal, foi tocar as portas de lojas físicas no início de Buenos Aires, depois aqui em São Paulo, para entender se vendiam online e se não vendiam, a gente simplificar tudo ao máximo. Ou seja, colocar todo o esforço do nosso lado. Porque o que você precisa no início, além de ter clientes, é criar as primeiras histórias de sucesso, né? Para gerar confiança para outros. Então, quando a gente já tinha uns 50, 60 clientes que pagavam para nós na época como se fossem R$10 por mês, ou seja, era muito pouco o dinheiro que a gente tinha, não tínhamos salário, nada. Com isso, a gente conseguiu a primeira rodada de investimento, porque, assim, eu sei que para a maioria dos negócios esse conceito de rodada de investimento não aplica, né? Especialmente no varejo, não é o mais comum. Mas em negócios de tecnologia, para nós era fundamental para construir um produto espetacular, um serviço espetacular, e precisamos pagar salários que não tínhamos como se não era com investimento, né? Alejandro, deixa eu te provocar, porque muito da tua fala, a gente sabe hoje que a Nuvem Shop, por ser um unicórnio, você atende clientes com faturamentos bilionários, com muitos grandes, mas muito da tua fala está focada no pequeno, no médio empresário, no cara que está começando. A tua história de vida traz isso também como esse expertise de olhar para o pequeno, e muito da própria Nuvem Shop. Eu sou cliente também em um dos meus negócios, falei um pouco, eu gosto muito dos sistemas responsivos, dos temas. Qual que para você é o maior diferencial hoje da Nuvem Shop? É olhar, entender a necessidade do micro e pequeno, ou é esse tanto de investimento que vocês fazem hoje com tecnologia? Quase que mais de 2/3 da companhia é time de tecnologia. O que para você é o maior diferencial hoje? Qual que é o segredo do sucesso? Fala aqui que eu vou anotar para investir um pouquinho aqui. Para nós, sempre foi fundamental construir um produto que seja muito fácil, porém robusto. E a gente começou ajudando os pequenos negócios, mas hoje também, como você falou, atendemos marcas que vendem na casa dos milhões de reais por mês, com lojas físicas, atacado, marketplace, tudo integrado. Mas para nós sempre foi fundamental o produto, porque se a gente queria... Hoje, por exemplo, temos um plano de graça e depois temos a The Nuvem Shop Next para marcas já consolidadas no varejo. E a gente só conseguiu atender os 2 perfis de clientes porque criamos um produto que é muito simples de mexer, que não depende de ninguém. Pode trabalhar com terceiros, com uma agência para desenvolver um layout sob medida, desenvolver uma funcionalidade sob medida? Consegue, mas não tem a necessidade. Então, nós sempre fomos uma companhia de tecnologia. Dos 5 fundadores, 4 são de perfil técnico, engenheiros informáticos e ciências da computação. Eu sou mais do lado de negócio.
E então isso se reflete no DNA da companhia. Um terço do nosso time de 1.200 pessoas é de produto e tecnologia. Agora, isso não é suficiente. No início, nessa época, quando a gente iniciou, se falava muito de se você tem um produto muito bom, o produto se vende sozinho. E eu hoje não acredito nisso. Eu acho que é necessário um bom produto, não importa se é tecnologia, varejo, o que for, precisa de um bom produto. E obviamente sempre tem uma questão de custo-benefício, né? Então, não precisa ser um produto de luxo. Então, precisa de um bom produto, mas tem que contar o que você tem para entregar. E aí a nossa estratégia, pensando em segredos, foi: quando iniciamos o e-commerce, era menos de 1% das vendas do varejo. A gente não pode ir vender para a pessoa que ainda não acredita no e-commerce. A gente tem que garantir que aquelas pessoas que já acreditam em ter um e-commerce próprio olhem a gente como a primeira opção. Então, durante muitos anos fizemos isso e é muito mais fácil e mais barato. Então, acho que isso é uma dica importante para todo mundo. Então, construir a tua marca. E o terceiro é serviço. Muitos dos nossos clientes têm o principal canal de vendas ou até o único canal de vendas é o e-commerce. Então, como você garante que essas pessoas têm acompanhamento, atendimento via WhatsApp, telefone, cursos? A gente tem e-commerce na prática para cursos online. Então, são esses três pilares, né? Pensando em... Tem mais um ponto, né? Que estamos falando antes de começar. A Nuvem Shop hoje atua em toda a América Latina, mas o foco principal é no Brasil. Depois, Colômbia, México, Chile e Argentina. Por que não estamos em mais países? Porque o comércio, como um todo, não só e-commerce, é super local. Os meios de pagamento, a logística, a forma de vender, de se comunicar é muito diferente. Então a gente falou, temos que criar um produto pensado para marcas brasileiras, para consumidores brasileiros. Mesmo a marca vendendo internacional. Então, produto, serviço e marca. Então, pelo menos para nós foi o que tem funcionado até aqui. Seria essa minha pergunta, nesse sentido da dificuldade de quebrar barreira, né? De cultura em especial. Porque a gente recebe muitos empreendedores aqui, de sucesso também, mas que quando vão se aventurar a expandir os negócios de forma internacional, né, tomam preju, tomam batata. É outro planeta, né? Você se imergir dentro de uma nova cultura, né? Você levar a empresa para um outro campo, né? Uhum. Então, como que foi esse... Porque hoje vocês estão atuando, Brasil, Colômbia, México. Como que foi para essa expansão internacional para vocês? Complementando aqui, como é que foi a decisão de vir para o Brasil, né? Tudo bem que a gente está muito próximo, né? Argentina e Brasil, somos hermanos. Mas por que vocês vieram para cá? Vocês viram alguma... o Mercado Livre fez esse movimento e então eu acho que vale a pena? Ou foi um fundo de investimento que deu uma mentoria para vocês? Falaram, cara, ali é o melhor lugar para vocês irem. De onde foi essa decisão para cá? E aí, complementando a dele e para os outros, né? A gente sempre falou de potencializar histórias de sucesso, que são dos empreendedores do mundo do varejo. E a gente começou na Argentina, mas a gente entendia se queríamos construir uma companhia de tecnologia que realmente faça a diferença na América Latina. Para nós era muito óbvio que a gente precisava ser a opção óbvia para os negócios no Brasil. Por quê? A Argentina, no ramo de e-commerce, é bem atrativo, mas é um mercado complexo, né, com muitos altos e baixos. Então, é muito difícil captar investimento de fundos que só esteja focado na Argentina. Então, a gente falou, temos que sair da Argentina. Operar na Argentina, mas, exato, Latam. E a gente cogitou ir para primeiro México, Colômbia, Chile, mas pensando no longo prazo, a gente falou, olha, se a gente tem um negócio bom na Argentina, Colômbia e Chile, acho que não vai ser suficiente. A gente tem que realmente... começamos pelo estágio mais difícil, se quiserem, né? E a gente veio para o Brasil. E a gente via cases, né? Como o Mercado Livre, fundada na Argentina, hoje... Se tornou unicórnio no Brasil. E o negócio principal do Mercado Livre é no Brasil. Então, tínhamos várias referências. O brasileiro considera o Mercado Livre do Brasil, né? Sim, eu já considero a Nuvem Shop do Brasil também. Exatamente. É que eu sempre falo, a gente nasceu na Argentina, mas hoje somos uma companhia brasileira. De 1.200 pessoas, 800 estamos aqui no Brasil. Eu moro aqui há 11 anos, então eu gosto que você fale disso, não me incomoda.
quando tem o ranking das empresas mais avaliadas na América Latina, Nuvem Shop aparece como brasileira. Gera um atrito aí com amigos e família argentina, mas... É melhor gerar atrito com a família e continuar com o faturamento. Exato. Mas deixa eu te provocar. Uma coisa que eu falo com alguma frequência aqui no programa é que não importa o quão bom o seu produto seja, se você não dominar um canal de venda, você está fadado ao fracasso. E hoje o canal de venda digital, em especial e-commerce, é um grande caminho. Porém, o mercado de e-commerce, como você soltou agora aqui, em alguns mercados, por exemplo, o mercado no México do e-commerce, ele ainda, comparado com o brasileiro, ele ainda é muito incipiente. Ele é como se estivesse no Brasil da década de 2000, década de 90. E nos últimos 15 anos, o mercado de e-commerce ele deu um salto. Eu lembro do primeiro e-commerce Brasil, que aconteceu na FEComércio, eu estava lá, tínhamos 300 pessoas e achamos que era um sucesso. Daqui a um mês a gente vai ter o e-commerce Brasil aqui em São Paulo acontecendo de novo, que hoje já é o segundo maior evento de e-commerce do Brasil e o público estimado é 30 mil pessoas. Vem gente do mundo todo para esse evento. Então, como é que vocês estão vendo hoje? Que eu percebo que a própria Nuvem Shop ela amadureceu também com o mercado, tecnologicamente, com atendimento, com crescimento. Mas o quanto para vocês hoje é um desafio atender a tanta mudança no mercado e ainda assim manter personalização? Falando de números, hoje no Brasil é 15% do varejo, mais ou menos, online, né? Quando começamos era 1%, o México realmente está em 7%, 8%. Então, para nós sempre foi fundamental entender o que o nosso cliente precisa. O que precisa? Durante uma década da nossa história, a gente se focou na plataforma de e-commerce, que seja muito fácil montar o e-commerce. Mas a plataforma sozinha não resolve tudo. E nos últimos 5 anos a gente começou a oferecer solução de pagamentos, de logística, de marketing, PDV, para quem tem lojas físicas, porque ainda a maior parte... O físico não é que vai morrer. Vai mudar o mix. A China, hoje, isso é hoje, não é futuro. A China, metade do varejo hoje é online. Então, a gente está indo nessa direção. E para nós, no final das contas, é como a gente... Assim, tem uma frase bastante conhecida, né, do Henry Ford, né, que ele falava, se eu perguntasse para as pessoas o que as pessoas queriam, falariam cavalos mais rápidos, né, e não falar ir mais rápido do ponto A ao do ponto B. Então, você tem que ouvir teu cliente e quando tem coisa gritante, a gente tem que priorizar, mas depois entender o que um negócio precisa. Você falou, né, tem que gerar vendas de maneira lucrativa, né, com um bom margem, de maneira eficiente. Então, isso não muda para nenhum negócio. Pode ter uma estratégia menos agressiva, mais capital, etc. Mas, no final das contas, é como permitimos que as marcas possam ser competitivas nesse mercado cada vez mais dinâmico, né? Posso seguir Pode, aqui? por favor. Eu sou mega curioso, porque eu adoro, cara, esse assunto de tecnologia. Sabe que eu trabalho com inovação há bastante tempo. E eu vi que a Nuvem Shop fez uma integração agora com o TikTok Shop, que chegou há pouco tempo no Brasil e vem também aí mudando, porque muda um pouco as perspectivas. No passado, a gente tinha o WeChat, que ele tinha essa referência lá fora. Vieram grandes empresas para cá, como Alibaba e outras empresas aqui. Então, a gente tem hoje uma movimentação muito grande de empresas de fora vindo para cá, como grandes lojistas. E esse movimento do TikTok Shop tem movimentado muito a questão do GC. Então, a gente tem tido até uma grande ruptura hoje entre influenciadores e creators. E eu sei também que a Nuvem Shop, num tempo atrás, contratou algumas pessoas para serem embaixadores, influenciadores. Então, como que vocês estão olhando hoje? Qual que é a estratégia da Nuvem Shop hoje para atacar esse mercado direcionado? Tanto para estimular esse novo micro e pequeno empresário a ir para o TikTok Shop, ou ir começar a vender online, quanto para educar as pessoas. Claro que vocês têm hoje Começar na Prática, outras plataformas. O que vocês estão fazendo hoje também para educar não só o empresário, mas como também o consumidor? Para educar, a gente tem um monte de cursos aí gratuitos justamente com e-commerce na prática, que vai desde quem está apenas começando, né, de como montar um e-commerce, como montar um negócio de varejo bem sucedido, contar cases de sucesso, até conteúdos mais complexos para quem já tem um negócio consolidado no físico e está indo para online, né? Como criar esse conceito de omnicanalidade, né? Dos canais integrados. Isso por um lado. E depois, de novo, educação sozinha não resolve tudo. É importantíssima, mas a gente precisa facilitar tudo isso. Então, você falava do TikTok. Então, hoje a gente tem integração com a TikTok, com Meta, em termos de WhatsApp e Instagram. Quando a gente começou,
A primeira integração e o que a gente mostrava era, olha, você tem o teu e-commerce, tua loja virtual e integração com loja no Facebook. Não existia Instagram, WhatsApp, não era a força que tem hoje, muito menos TikTok. Então, a nossa visão é, onde as audiências estão, vai mudar. Sim. A gente acha que TikTok vai ficar para sempre, mas em algum momento vai estagnar, como o Facebook estagnou para algumas gerações. Então, o importante é como a gente está plugada a todas elas para que seja fácil para cada marca conseguir levar esse consumidor para o e-commerce. E, na verdade, não vai ser todo canal para toda marca, porque depende, de novo, quem é teu cliente. Né? Então, eu acho que não pode ignorar, né? Como ignorar inteligência artificial. Não pode ignorar. Se você ignorar, vai ser tudo muito mais difícil. Então, não pode ignorar o TikTok. Mas talvez hoje, para muitas marcas, não seja o principal canal de vendas, por enquanto, pelo menos. É um novo canal, né? Não dá pra ignorar. Eu vejo a própria Jovem Pan segue essa filosofia, né? Você tem que estar onde o consumidor tá, né? Uma mudança da Jovem Pan foi isso. A gente não se vê como rádio. Até quando tem convenção de rádio, os caras, mas e a rádio? Como é que vai ser a rádio? E o rádio? Resistência. Cara, mas não é o rádio, é o conteúdo que a gente faz aqui. E o conteúdo tá na jornada do consumidor. A mesma coisa o e-commerce, ele tem que estar na jornada do consumidor, ele tem que estar onde a pessoa vai comprar. Agora o cara vai pesquisar, eu quero comprar um negócio pelo GPT, e aí? Você não integra lá, você vai perder o consumidor que está lá? Mas são choques, né? São choques de mercado, né? Que... Acho que o desafio é estar sempre resolvendo o problema da pessoa, né? Qual é o problema que vocês querem resolver agora, que é o novo problema que as pessoas têm? E hoje, como que a empresa se enxerga, né? Porque o grupo ele vai se tornando com cada vez mais cheio de ramificações, igual você falou dos meios de pagamento e tal. Como que vocês se enxergam? Porque acho que a priori era uma SaaS, né? Um serviço, uma solução no coding. Hoje, como que o grupo se vê como filosofia de empresa, cultura, etc? Sem dúvida, eu sempre gosto de falar, e a gente internamente fala que somos sempre uma versão beta, né? Porque a gente tem, sempre o que temos pela frente, um desafio que nunca passamos, e isso para mim nos coloca numa posição de humildade e pés no chão e entender que não temos as respostas para tudo, né? Então, pedir dicas de outros empreendedores que talvez estão um pouco mais na frente da gente, leitura, cursos, falar com o time, pedir feedback, falar com clientes. Eu acho isso fundamental. E se conecta com a tua pergunta, porque hoje somos uma companhia de 1.200 pessoas, operando em 5 geografias, a maior parte do time aqui no Brasil, mas também com mais de um produto. O carro-chefe é o e-commerce, a loja virtual, mas tem pagamentos, logística. Então, é uma estrutura matricial que, obviamente, tem complexidade e também porque foi bastante acelerado. Até inícios de 2020, éramos 170 pessoas. Passamos de 5 a 170. Nos últimos 4 anos, passamos de 170 a 1.200. Então, a gente precisa correr mais rápido para se preparar para isso, né? E deve ser um desafio para você, como CEO também, subir numa escala tão alta assim em tão pouco tempo, né? Como é que foi isso? Como você se preparou para sair de uma equipe de 175 anos e estar com mais de 1.000 funcionários? Hoje estou no papel de presidente, que é viu que tem companhias como uma espécie de co-CEO. Eu estou mais de presidente, olhando mais portas para fora com clientes, com parceiros. E o Santiago, que é outro dos fundadores, ele está como CEO, e justamente porque é tão complexo que a gente precisou começar a se dividir. Hoje, o que a gente fala, a diretoria mais sênior, o C-level team, né, em inglês, que às vezes se fala, somos 9 pessoas. 3 somos fundadores da companhia, então fomos acompanhando. Mas depois a gente teve que somar pessoas com muita mais experiência que a gente. Complementar, porque a gente vê que agregamos muito para eles, mas pessoas que têm 15 anos mais de experiência do que eu, por exemplo, né? Então, pessoas que passaram ou por consultoria ou por banco. Meio de pagamento, eventualmente bandeira de... Exato, pessoas com muita experiência em logística, enfim. E acho que isso é fundamental. E algo que funcionou muito bem para nós e que a gente sabe que não sempre funciona é deixa o ego do lado e o importante é como a gente ganha em equipe. Então, eu mudei de papéis muitas vezes. O foco, talvez o título não, mas o foco. E é o que a companhia precisa fazer, onde você pode jogar melhor e, idealmente, que seja o que você mais gosta, né? Se combina essas 3 coisas, é um mundo ideal.
Mas é desse jeito, porque senão é o começo do fim. Então, por enquanto, tá caminhando. Tá funcionando, isso que interessa. Muito bom, hein?